Olá, ouvintes. Estamos iniciando o programa Consciência e Evolução. Eu sou Moisés Ezaguri e o nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade. Isso que eu estou falando agora é engraçado, né? Porque outro dia uma pessoa falou assim: "Ô Moisés, toda vez que você começa o programa, você fala exatamente a mesma coisa, né?" E é engraçado porque quando você fazia isso antes, você não falava desse jeito. Então, deixa eu explicar para você. A gente acaba começando o programa de uma determinada forma, né? E essa forma se torna, eu creio, né? Se torna importante, porque você diz exatamente aquilo que você precisa para os ouvintes, né? Então, quando eu digo, olha, eu sou Moisés Ezaguri, eu estou me identificando, né? E o nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade, porque o programa realmente é uma forma ampla de abordar, né? Porque o que eu falo é sobre comportamento e espiritualidade. Comportamento, porque eu penso que a espiritualidade está muito ligada a isso, né? A espiritualidade, ela não tem como sair, fugir disso, né? A gente às vezes quer ser um espiritualista evoluído, muito avançado, e os nossos comportamentos não batem, né? Não condizem, né? Ser espiritualista, ser evoluído, implica em que o nosso comportamento seja também adequado, né? Eu não vejo que a gente possa ser avançado falando um monte de palavrões, porque a gente faz isso, né? Não, eu sou muito evoluído, mas falo 200 palavrões por minuto. Não funciona assim, né? As pessoas têm que ser tratadas com respeito. Nós temos que procurar nos aperfeiçoar no dia a dia, né? Mesmo com as dificuldades que a gente tem, que elas também fazem parte da nossa evolução, né? Não dá para você evoluir cheio de dificuldades emocionais, né? Aliás, eu já ouvi a pessoa falar isso. Não, eu tenho algumas dificuldades emocionais, mas eu me sinto muito evoluído espiritualmente porque eu li muito. Olha, saber e não ser, então isso aí já cria uma dissonância muito grande com relação ao crescimento espiritual. Nós não vamos encontrar ninguém que seja muito evoluído, que tenha dificuldades emocionais, atrapalhando a própria vida e a vida dos outros, né? Não existe aquela coisa para mim de dizer assim, não, eu fiquei nervoso porque a pessoa também exagerou. Olha, eu penso que esse desequilíbrio, essa dificuldade para a gente lidar com as coisas tem a ver com o nosso comportamento, tem a ver com a nossa espiritualidade, e o melhor caminho para o nosso crescimento é aquele em que a gente se aperfeiçoa globalmente, né? Não é uma coisa que é responsabilidade do outro, não é verdade? Quando a gente sente raiva de alguém ou fica muito chateado com alguém, nós vamos ter que ver o que está acontecendo dentro da gente também, né? Então, eu vejo que isso é um ponto importantíssimo na nossa vida. Mas, deixa eu dizer uma coisa para vocês, que é importantíssima também para nós aqui, que é o nosso curso de projeção astral intensivo que nós vamos ter agora esse mês. Esse curso será realizado no sítio São Damião. Você vai gostar de conhecer o local, que é a primeira coisa, né? Serão 4 dias seguidos e nós vamos fazer um trabalho em que nós estaremos todos juntos, né? Todo esse tempo. Antes a gente fazia o curso 4 semanas separadas, né? Então seriam assim 4 domingos ou 4 sábados, alguma coisa assim. Mas nós chegamos à conclusão que é muito melhor você entrar numa imersão, né? Com tudo, né? E fazer o curso vivenciando tudo aquilo que a gente fala, que é a natureza, que são as energias, né, estáveis, e fazer um percurso bacana, todo mundo ali, né, aprendendo, fazendo exercícios, né, e tendo essas experiências bacanas. Então, nosso curso de projeção astral agora, nesse mês, que entra no mês de maio, né, é só você fazer a sua inscrição, que é no 5904-2116. Liga para lá e faz a sua inscrição, ou melhor ainda, entra no nosso site, que é o www.centrodeestudos.org, e faz a tua inscrição.
Você vai falar, Moisés, mas o que eu vou aprender no curso de projeção astral? Olha, eu penso que você aprender espiritualidade não é uma coisa focal, entendeu? Vou aprender clarividência, aí você vai aprender só clarividência, né, fazendo exercícios de clarividência. Se a gente quiser saber mais sobre um assunto, você vai ter que entender tudo que está em volta dele, né? Então você vai fazer projeção astral, tá bom, ótimo, que você vai sair do teu corpo e vai ver um monte de coisa. Agora, essas coisas que você vai ver, você tem que ter conhecimento do ambiente. Não adianta você sair num ambiente que você não sabe como é, né, que fica por conta da tua imaginação. Então, o ambiente astral, como são os veículos de manifestação da consciência, né? Primeiro o corpo físico, depois o corpo astral, depois o corpo mental. Como é que são os chakras, como é que são as energias nessa dimensão, né? Então, tudo isso é importante, senão você vai chegar lá e, né, você vê uma aura, você não sabe o que é uma aura, você fala, não, eu vi uma energia brilhante. Não, você tem que saber, poder entender melhor, né? Porque eu acho que isso faz parte da nossa vida, né? Então, no curso de projeção astral, você vai entender sobre aura, vai entender sobre chakras, vai entender sobre os veículos, né, os corpos espirituais, vai entender sobre assédio espiritual, sobre amparador espiritual. São inumeráveis as coisas que a gente tem que entender e aprender para ter uma visão diferente. E eu penso também que a projeção astral em si, só o sentido dela é que a gente possa evoluir, né? Se eu vou fazer projeção astral para ficar passeando por aí, não, você vai ter que evoluir. A projeção astral é uma coisa importante no sentido de que você não vai mais terceirizar a sua espiritualidade, né? Ao invés de você pedir para alguém falar com o teu parente falecido, você sai lá e fala, que é diferente, é muito diferente, né? E essas experiências todas vão enriquecendo, vão fazendo a gente ficar melhor e também fazer um caminho que eu considero muito mais limpo, muito mais claro, porque de verdade, quando você tem contato com a espiritualidade e é você que tem, é muito diferente de alguém descrever para você o mundo espiritual, porque cada um descreve do seu jeito, né? Se você pegar 10 pessoas e pedir para cada uma delas descrever um espírito que elas estejam vendo, com certeza você vai ter 10 descrições diferentes. Tudo que a gente faz passa pelos nossos contextos emocionais, né? Uma pessoa enxerga mais uma coisa, outra enxerga mais outra. Então, o ideal é que cada um de nós possa ver. E a projeção astral vai permitir isso para você. Então, www.centrodeestudos.org para você fazer o curso de projeção astral. Mas não se esqueça que nós também temos livros e CDs que falam sobre espiritualidade que você pode adquirir através da nossa loja virtual no www.centrodeestudos.org. E o nosso telefone 5904-2116. Falando nisso, nós tivemos esse mês, né, que passou aí um workshop de imposição de mãos que foi muito bom, né? Esse mês agora foi um mês rico, né, de trabalhos espirituais, porque nós vemos a imposição de mãos como uma coisa muito importante, né, de a gente utilizar, né? Não adianta você saber da espiritualidade e não colocar a mão na massa né? É legal, eu sei tudo de espiritualidade, tá bom, e o que você faz com isso? Não faz nada, né? Nem por você, nem por quem está à tua volta. Só saber, gente, não faz a gente crescer e evoluir. Evoluir não é saber, evoluir é ser, né? Então você vai ter que se exercer naquilo que você é. Mas olha o que sobrou. Na última vez que eu falei aqui, nós estávamos falando sobre Francisco de Assis, né? E as pessoas fizeram várias perguntas sobre isso. Tem tantas perguntas, né? E assim, Francisco de Assis, ele já rendeu muito mais do que 2.000 livros, né? Sei lá, uns 2.500, talvez até 3.000 livros. Tem tanto livro sobre a vida dele
que se a gente for ler todos, nós vamos ficar até o fim da nossa vida, ou talvez precisando de uma outra reencarnação para terminar de ler, né? E as pessoas então vão fazendo, colocando questionamentos, né? E até na última vez a pessoa falou assim: ô Moisés, por que a sua admiração por Francisco e não por Jesus, que era seu mestre, né? Aí a pessoa pergunta se eu vivi com Francisco. Deixa eu contar alguma coisa sobre isso, porque eu acho que isso foi sempre muito importante na minha vida, né? E as pessoas nunca sabem exatamente o que você viveu, as coisas que você passou. Eu não vejo que ninguém que tenha consciência e que esteja buscando a espiritualidade tenha uma vida toda cheia de luz o tempo todo. Você pode até estar buscando isso, mas você vai ter momentos de dificuldade, você vai ter momentos em que o teu corpo não responde a tudo que você deseja, né? As nossas vontades, né, mesmo que sejam as melhores possíveis, as mais elevadas, elas vão sempre ser barradas pelas nossas dificuldades físicas e emocionais, né? E pela nossa ignorância também, né? Que eu não posso esquecer esse detalhe. Nossa ignorância é um fator fundamental, né? Então, o que aconteceu? Eu venho praticando projeções astrais há muito tempo, né? E eu sempre pratiquei com muita dedicação, não porque eu queria ser melhor que alguém, porque eu penso que depois que você realiza projeções astrais com lucidez, você começa a ver que você vai ter que trabalhar muito, mas muito mesmo, para entender melhor tudo isso que está à nossa volta, né? Não dá para a gente, sabe, aquela coisa de poder, né? Puxa, eu consegui fazer uma projeção astral com lucidez, agora eu posso ver o que os outros estão fazendo. Aí vem aquela coisa, eu posso fazer espionagem, posso, sabe? Posso, sei lá, no sentido talvez melhor ou pior, mexer na vida das pessoas, né? Influenciar a vida das pessoas. Eu penso que depois que você consegue fazer projeções astrais com muita lucidez, o importante de tudo isso é que você consiga também utilizar isso para o bem, né? Porque fazer projeção só para afetar a vida do outro negativamente é ser muito primitivo. E eu sei, por toda a experiência que eu tenho tido, que quando a gente tem essa intenção, a nossa percepção no mundo astral é sempre muito embaçada. Ela aumenta e melhora à medida que você limpa a sua alma e tira todos esses traços negativos que são as nossas emoções, que são as nossas raivas, ranços, vinganças, né? Todo aquele mal-estar que a gente cria dentro da gente e na maioria das vezes não quer ver, eles nos atrapalham e não nos permitem ver com toda clareza, né? Então, eu penso que é maravilhoso fazer projeção astral, mas também você tem que saber que você vai ter que se corrigir, que essa é a parte mais difícil, né? É muito mais difícil, não é ser humilde por decreto, né? Não, eu sou humilde. Não funciona assim. Você vai ter que ser melhor mesmo, se esforçar, entender que esse mundo é um mundo de diferenças, né? Tem pessoas que têm mais dificuldades, outras têm menos, tem pessoas que se acham melhores, outras se acham piores. Você vai encontrar de tudo. São 7 bilhões e não sei quantos aí mais né, de habitantes nesse planeta no mundo físico. E nenhum é igual, né? A gente que quer que sejam iguais, mas ninguém é igual. Os nossos percursos são diferentes. Então, sim, eu fiquei buscando, na verdade eu comecei a fazer minha pesquisa, não foi fazendo a pesquisa de Francisco de Assis, né? Eu comecei a pesquisar todas as consciências que eu considerava que eram muito importantes, né? Então você vai ter gente, sim, que trabalhou, que se esforçou em épocas muito mais difíceis do que essa nossa, porque o ser humano ele tem o problema do poder, né? É sempre poder, é sempre competição, é sempre raiva, é sempre vingança, é sempre vencer, né? Então isso para mim é complicado, é uma demonstração clara de que nós somos primitivos, né?
Quando você começa a se ornar demais, o teu nível de primitivismo está proporcional a isso, né? Não tem jeito. E eu fiquei fazendo pesquisas com relação às consciências que eu considerava importantes, né? E, aliás, eu fiz até uma lista e eu coloquei lá o nome de cada um e, através de centenas de projeções astrais, de uma busca, eu vou dizer para você que foi uma busca assim, férrea, né? Porque eu realmente determinava, vou fazer isso, né? E ia atrás. Muitas vezes cansado, né? Porque você tem que trabalhar para se manter e tudo mais, né? E aguentar também as dificuldades que a gente tem na vida, os relacionamentos que às vezes atrapalham a gente, pessoas que acabam te cobrando de coisas que não tem nada a ver também, né? E por aí afora. E pior, que eu acho que as pessoas muitas vezes não enxergam o quanto elas interferem e atrapalham a vida de quem está por perto, né? Em detrimento da ignorância, que isso eu já falei hoje aqui, né? Então eu fui fazendo essas prospecções, mas uma coisa que eu achei muito importante é que nesse percurso eu fui aprendendo também. E eu lembro que como eu trabalhei, né? Eu era bem jovem, eu fazia trabalhos de rua, né? E eu lembro que uma vez eu estava numa viagem e eu observei, olha que interessante, eu estava perto de uma igreja, né? Isso não tem nada de místico, não. E eu vi, eram 3 pessoas, eu não me recordo bem direito, mas eu tenho isso anotado, eu acho que era uma senhora e 2 garotinhas, ou uma garotinha e uma moça mais adolescente. E essa imagem perto da igreja, é assim, eu olhei aquilo e daí o que aconteceu? Nós estávamos fotografando também tudo, e eu falei, nossa, que coisa incrível, eu vou fotografar. E eu fotografei aquilo, né? E aí depois eu queria localizar, né, através da foto, aquelas pessoas, né? E, na verdade, as coisas não saem do jeito que você quer, né? Porque ali você tinha naquela composição você tinha uma igreja, tinha as pessoas, tinham outras coisas atrás. Então, quando você vai fazer uma projeção astral, você tem que determinar, olha, eu quero ver isso, eu quero ir atrás disso aqui, né? E aí você vai encontrar aquilo. Se não, essa imagem global, você vai parar na igreja, você vai parar, sabe, no local que estava lá atrás, você vai encontrar uma das pessoas que já é adulta, né, e você não vai entender. Por isso que é importante a gente fazer um trabalho sério, com anotações, né, para falar, puxa, mas por que eu vim encontrar tal coisa aqui? Mas você veio encontrar porque você direcionou a tua energia para aquilo, né? E isso é importante. Então, quando eu fiz essas experiências de ficar buscando o conhecimento e entender melhor as pessoas que estavam à minha volta, né? E o Francisco de Assis foi uma das consciências que eu fui buscar, né? E entender a vida dele. Eu fui até o local, né, onde ele trabalhou, onde ele viveu, andei pelos caminhos que ele andou, né? Então aquela região toda, a região de Gúbio, né? Aquelas montanhas também. Eu fui fazer isso. Você vai falar, mas para que você foi fazer isso? Olha, eu acho que isso é uma coisa individual. Você pode procurar o que você quiser na tua vida. Eu fui fazer isso. Eu podia estar fazendo outra coisa, né? Mas eu fui buscar um conhecimento através alicerçado até pela espiritualidade, com muitas anotações, porque isso, no final das contas, traz para a gente alguma riqueza, né? Algo que você fala assim, nossa, valeu a pena fazer isso. Eu fui entendendo muita coisa. Então, quando a pessoa pergunta sobre Jesus, pergunta sobre Francisco, e até pergunta para mim, você é a reencarnação de Francisco de Assis? Então, o que eu faço e o que eu tenho feito é buscar o tempo todo os melhores modelos na minha vida daquilo que é bom, que eu considero bom, né? Porque a gente fala que é bom e está procurando a coisa errada, mas do que eu considero bom. Francisco de Assis é uma consciência
que ela trabalhou muito, que se esforçou muito, né? A história é uma história de esforço, né? De uma pessoa que tem dinheiro e de repente fala, olha, tô fora disso aí, né? Vou fazer outro caminho, porque eu acho que o outro caminho é mais espaçoso, tem mais conhecimento, tem mais luz, né? Tem mais organização, equilíbrio. Senão a gente fica concentrado naquele espaço restrito que a gente considera poder, mas é o espaço, do meu ponto de vista, da infelicidade. A felicidade não está aprisionada por nenhuma história, não, que a gente inventou, tá? Então eu fiz todos aqueles caminhos, busquei, né? Tem uma coisa que acabou nascendo disso, que foi o livro que eu escrevi, né? É um livro, não é um livro com muitas páginas, né? Até as pessoas falaram, puxa, você podia ter escrito mais, mas é um livro em que eu conto as coisas que eu vi com relação a isso, né? É óbvio que a história, eu faço relatos de espiritualidade por um outro ponto de vista, eu falo sobre as projeções astrais que o Francisco realizava, porque não tinha nem condições de ele ser tudo aquilo, né? Se ele não tivesse também dentro dele um elemento importantíssimo, que é a capacidade de perceber tudo que está à volta dele. A pessoa não resiste à vida se não tiver dentro de si alicerces muito consistentes. E uma outra coisa é que muitas vezes você não pode dizer o que você tem dentro de você para o outro, porque a pessoa não entende, né? A gente faz o nosso caminho, e esse caminho aqui é um caminho que para você está coerente, para o outro não está. Então, por que eu acho que o Francisco de Assis merece todo o respeito, né? Eu acho que primeiro a gente não tem que mistificar ninguém, né? Francisco de Assis é uma consciência bastante avançada, trabalhou muito, é um homem de baixa estatura, mas com uma força interna muito grande, né? E ele fez um caminho ali que não foi muito fácil naquela época, né? Imagina 800 e poucos anos depois, né? Se você vai num lugar, tem lugares, aliás, que se você caminhar aqui nesse planeta, eles são extremamente primitivos, eles estão na época medieval ou anterior. Então você vai ter uma noção de como era a vida naquela época, né? Hoje você tem um monte de coisas que te ajudam, né? Você tem rádio, tem TV, tem celular, tem um monte de coisas. Se você quiser falar com uma pessoa que está do outro lado do planeta, é só você fala vendo a pessoa. Naquela época não tinha nada disso, né? Se a pessoa estivesse a 500 metros de distância, você nem saberia como encontrá-la, né? Talvez menos, né? 100 metros, 150. Então era uma época bastante difícil, e eu vejo que por todo o trabalho que ele realizou, por tudo que ele fez, ele é alguém que vale a pena. Então, se a gente quiser pegar um modelo de vida, de trabalho, de força e de luz, eu considero que Francisco de Assis realmente é isso. Ele tem continuidade, ele trabalha, né? E tudo que ele fez continua existindo, porque mesmo após a perda do corpo físico, desse veículo físico, quem é bastante evoluído continua construindo coisas. Quem é ruim continua destruindo coisas, mas eu acredito muito mais na construção. O nosso site é o www.centrodeestudos.org. Não se esqueça do nosso curso de projeção astral, né? É só entrar nesse site, www.centrodeestudos.org, e também no nosso telefone 5904-2116. Nós nos encontramos no próximo programa.